Ok, agora eu vou mostrar aqui as classes aqui do pacote com T2TIRP padrão cliente, ok? Aqui nós temos três classes: container, fachada e menu. Essas duas classes aqui, fachada e menu, já são os padrões lá do OpenSwing. Você já deve ter visto lá no vídeo de preparação do ambiente em Java, ok? Vou mostrar aqui as modificações que foram realizadas nessas classes, certo? Bem, aqui na classe de menu, na parte aqui onde é realizada a autenticação do usuário, a modificação feita aqui foi a seguinte: foi incluído essas duas linhas aqui, ó. Eu solicitei ao servidor, certo? Uma requisição. Para que foi feita essa requisição? No caso aqui, uma requisição com o nome Container Action. Bem, eu vou aqui primeiro mostrar a classe Container. Para que nós criamos essa classe Container? Bem, em alguns momentos da nossa aplicação, nós precisamos dos dados do usuário. Por exemplo, eu preciso saber a qual empresa a que o usuário está vinculado. Então, esta informação ela já vai estar na memória, ok? Eu não vou precisar ficar consultando o banco para saber qual empresa que o usuário está vinculado. Então, eu criei aqui uma classe chamada Container, certo? Onde ela vai conter esses dados. Bem, a princípio, essa classe só tem este objeto container aqui que nós criamos, que é um objeto do tipo hashtable, ok? E ele é do estático, certo? A princípio nós setamos apenas com dois parâmetros, certo? O parâmetro que é o usuário, nós vamos setar com o usuário VO, tá? E um parâmetro empresa, que nós vamos setar como a empresa VO, certo? É, no, essa, essa informação aqui nós vamos buscar no momento que essa classe for instanciada. Ao chamar o construtor dessa classe, deverá ser informado aqui um usuário VO. E através desse VO nós vamos buscar esses dois dados, que no caso o usuário VO e a empresa VO. Ok? Então como é que está sendo feito a busca desta informação? Então eu criei aqui um objeto do tipo VO_response, certo? E chamei aqui, utilizei aqui o método estático getData da classe clientUtils. E ele está me buscando lá o método ContainerAction. Qual o método que é esse ContainerAction? Ele está informando aqui também como parâmetro um array de string, onde contém o nome do usuário e a senha do usuário. Então vamos aqui na classe do servidor, certo? Nós temos aqui uma classe chamada T2TIRP Container Action. Então é esta classe aqui, esta ação que será executada ao chamar aquele método, ok? O que esse método, essa classe aqui irá nos retornar? Aqui está o nome dela, Container Action, certo? E aqui a execução do comando. Bem, aqui eu vou setar aqui o nome e a senha do usuário. Eu vou buscar lá uma sessão com o banco de dados, certo? Através da classe Hibernate útil. Aqui eu vou montar aqui um SQL do padrão lá do HQL do Hibernate. Então vamos lá, from usuário in class com .t2tirp.ged.java usuário VO. Eu vou trazer os dados do usuário com este username e a senha, ok? E vou setar os dados desse usuário no usuário VO, certo? E este usuário VO,
Aliás, eu vou criar um outro objeto do tipo VO-response e vou retornar para o meu método lá no lado cliente, ok? Retornando com este usuário VO, eu vou instanciar aqui um objeto do tipo container, certo? E vou informar aqui como parâmetro lá do meu construtor aqui dessa classe container o usuário VO que foi buscado lá, que o servidor retornou aqui para o cliente, ok? Então dessa forma aqui eu defini os dados do cliente e guardei em memória, já que ele é um objeto aqui do tipo estático, ok? Eu tenho aqui também o método estático getContainer, ele retorna um hash table, ele vai retornar esse container aqui com os dados que ele estiver setado, ok? Essa foi a única alteração realizada aqui na classe de menu. Ok. Aqui na classe fachada, eu tenho aqui a chamada de dois métodos. Aliás, eu tenho dois métodos nessa classe. Um que se chama getDocumento, ele vai me retornar um novo documento gridController. E outro se chama getTipoDocumento, ele vai me retornar um tipo documento gridController. Ok? Nós vamos falar sobre essas classes aqui. Ainda aqui na nossa as classes padrões, aqui no caso na padrão servidor, nós temos aqui a classe Hibernate útil, certo? Essa classe ela é responsável por realizar a conexão com o banco. Nós temos aqui também a classe T2TI RP Action Classes. Essa classe, é nesta classe que nós cadastramos aqui, instanciamos aqui as actions que tem no nosso sistema, ok? Aqui nós temos várias actions, as actions classes, que servirão para que o servidor retorne dados para o lado do cliente, ok? Então aqui nós temos várias instanciações aqui dessas classes. Para cada action que nós temos no nosso sistema, nós temos que instanciá-las aqui, ok? Essa classe ela foi explicada com mais detalhes lá no vídeo de preparação de ambiente e também no vídeo de cadastros básicos em Java, ok? Aqui eu tenho uma classe de autorizações de botões. Nessa classe aqui será realizada a autorização dos botões, ok? Bem, aqui essa autorização ainda está sendo feita de modo estático, certo? Mas nós iremos modificar isso, nós iremos passar isso aqui para o modo dinâmico, ou seja, iremos buscar essas informações do banco de dados. Bem, ele está verificando aqui, se o usuário tiver com o nome Cláudio, ele vai liberar todas as permissões. Caso contrário, as permissões serão limitadas. Ok? Temos aqui também a Container Action, nós já vimos. A Controller Callbacks. Ok? Esta classe aqui, por enquanto, ela não foi alterada, certo? Está da mesma forma lá que no cadastros básicos. E nós temos aqui autorizações de funções action. O que esta classe faz? Ela autoriza as funcionalidades para o usuário, ok? Aqui da mesma forma, ela está sendo feita de forma estática. Então, se o usuário tiver o nome Cláudio, ok? Ele vai autorizar aqui 3 funções para este usuário. Vai habilitar aqui o GED, documentos e tipos de documento, ok?
Esse nome aqui, ó, documento e tipo documento, é exatamente aqui no o nome do método que é chamado aqui na classe fachada, ok? Get documento e get tipo documento. Vamos voltar aqui. E caso o usuário não seja diferente de Cláudio, ele irá retornar aqui uma função padrão function1, ok? Nós iremos alterar isso aí também, iremos fazer de forma dinâmica, ou seja, buscando do banco de dados. A user login action já foi vista. Aqui é onde é realizado o login do usuário, ok? Ele verifica lá se o usuário está informando o nome e a senha de forma correta e seta os dados desse usuário, ok? Essa classe não foi alterada, ela mantém a mesma. Ok, vamos aqui agora verificar as classes que foram desenvolvidas aqui no pacote com T2TI ERP GED Java. Estas classes aqui elas serão utilizadas tanto no lado cliente quanto no lado servidor, ok? Do módulo GED. Então nós temos aqui as classes que representam as entidades do banco de dados, ok? Temos vários VOs aqui. Vamos abrir aqui o documento VO. Ele tem aqui os atributos que representam lá os campos lá da tabela no banco de dados. Tem os seus respectivos gets and sets. E aqui a alteração que nós temos que fazer ao criar essas tabelas é que essas classes obrigatoriamente têm que estender a classe Value Object Implementation, ok? E também tem que implementar a classe Serializable, ok? Todos os VOs precisam ter esta característica, certo? Temos aqui outras classes também no lado, aqui no pacote com T2TI ERP e GED cliente. Essas classes ficarão no lado do cliente, ok? Essas classes aqui eu vou explicar mais detalhadamente quando eu for falar sobre as telas do sistema, ok? E nós temos aqui também algumas classes do lado do servidor. Da mesma forma, eu vou falar mais detalhadamente posteriormente.